Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, daqui eu vou bem. Hoje, então, aqui juntos para mais um dia de leitura, certo? Dos 365 hábitos poderosos e simples. Então, estamos no dia 22 de janeiro de 2026, uma quinta-feira abençoada, não é? Bora lá para nossa leitura. Agradeço aos inscritos no canal, agradeço àqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos vocês muito bem-vindos. Pessoal, sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta, e o meu canal Vamos Ver Quem Ama Mais carrega esse convite em respeito àquilo que é fundamental a todos nós humanos, né? Que é o quê? A autorresponsabilidade de que tudo aquilo que nós desejamos ver no mundo, que nós sejamos antes, né? Ao invés de cobrar, ao invés de julgar, ao invés de criticar, ao invés de deixar com que os nossos mecanismos de defesa sejam projetados no externo, no outro, constantemente, muito pelo contrário, nós paramos para refletir e observar que nós não mudamos ninguém. Ainda que a gente não compreenda que estamos sim julgando constantemente, tá? Então, só um adendo, vocês já pararam para pensar que até mesmo uma pessoa que chega próxima a nós, muitas vezes a gente acredita que já sabe o que ela vai dizer? Então, sim, o humano, ele julga o tempo todo, ele julga o que o outro vai fazer, ele julga o que o outro vai falar, ele julga constantemente, porque existem muitos julgamentos, né, dentro de nós. Somos o nosso próprio juiz, a nossa consciência, não é isso? Então, reflitamos sobre isso, até porque os estudos, né, a própria ciência diz que nós vivemos 95% do nosso inconsciente, né? Não seria por isso, portanto, que estamos sempre preparados a colocar a culpa no outro, a criticar, a condenar, né? Quando muito, inclusive agora, né, pelo que se vê, essas condenações estão a cada vez ganhando foco. Então basta parar, refletir e perceber. Não seja mais do mesmo que nós estamos vendo lá fora. Acredite, o mundo ele não muda conforme o seu desejo, mas você tem total poder para se mudar. Então seja aquilo que você deseja ver no mundo. O convite do canal nada mais é do que isso. Então, para aquele que já adquire autorresponsabilidade e tem a perspicácia realmente de entender que tudo aquilo que lhe acontece, que ainda não está 100% dos seus desejos, aquele que carrega sonhos, aquele que auspiciosamente, né, ele confere eleger melhores atributos para viver ao invés de sobreviver, ele vai compreender o que eu estou falando, não é? Então, vamos desenvolver nossos dons e talentos realmente abastecidos que estamos desta consciência que prima tentarmos a cada vez mais entrar no autoconhecimento, pois o autoconhecimento é aquilo que confere o que você ainda vai descobrir de você. E acredite, né, nessa complexidade tal do nosso organismo, que temos 7 corpos. No entanto, nós só consideramos quando muito 3, né? Que é o quê? O físico porque estamos vendo, o mental porque são nossas conjecturas maiores, e o emocional. Mas não vamos deixar esse emocional, né, simplesmente aí em zona de conforto, não. Então, se você costuma sentir raivinha, vai compreender que é normal sentirmos raiva, não continuarmos nela. É normal sentirmos, né, algum tipo de sofrimento, mas não sem antes ver o que a dor, como campainha, quer nos revelar. Tudo, gente, que Deus permite que chegue até nós, simplesmente é coisa criada por nós, por mais que não lembremos, né? E desde a época da infância. Então, estamos todos emaranhados aí, envoltos, né, em crenças propriamente ditas. Crenças as quais foram equivalentes para nos manter de pé. Mas hoje nós podemos perceber, através dessas emoções não muito boas e o produto daquilo que nós fazemos e que nos chega, que não queremos nem olhar, que, no fundo, nós criamos tudo que vem até nós, tá? Sim, no fundo, nós criamos tudo que chega até nós para resolvermos, verdadeiramente colocando aí soluções, tá? Ultrapassando as barreiras do nosso ego e a nossa limitação em enxergar aquilo que além dos olhos ainda não conseguimos ver. Então, sim, centelhas divinas, vamos rebrilhar mais e tirar essa candeia debaixo do alqueire? Sim, a candeia sob o alqueire não adianta de nada. Então, primeiro, ilumina-se e ilumina o mundo, tá?
Então sejamos aquela benevolência que queremos ver constantemente. Que por mais que ainda não estejamos enxergando ela por aí, é por isso. É porque nem todo mundo está preocupado de fazer o seu melhor. Porque, gente, vamos lembrar, nós não temos poder para mudar o mundo. Não somos Deus, tá? Nós não temos poder em equivalência para mudar ninguém. Nenhuma discórdia, nenhuma intriga que foi criada desde o âmbito de papai, né? Seu contexto familiar, seu contexto histórico, das suas convivências sociais, no meio de educação, profissional, tá? Seus projetos, suas metas, seus sonhos, tudo aquilo que você ainda não conseguiu é justamente por isso, está tudo emaranhado nos seus problemas. Quando nós começamos a pegar o fio da meada e vamos puxando, gente, eu vou te falar, viu? Esse novelo, ele é grande, é um bololô, tá? De elucidações, tá? Não vamos focar no problema, vamos lembrar que nós somos o observador, aquele, né? E tenha como observador a sua escolha. O que é aquilo que você escolhe? Coloca foco nisso, tá bom? Então, o que é aquilo que é seu desejo? Coloca foco nisso. O observador, ele foca no seu objetivo e com propósito, ele sai de qualquer contratempo. Ele enxerga a solução onde era problema, ele enxerga saúde onde antes havia uma dor, até mesmo onde já há uma doença instalada. Nós vamos perceber que simplesmente o nosso corpo, ele fala, ele sempre está pronto de modo de uma PNL, né? De descobrirmos aí os nossos mecanismos de defesa usados para que a nossa epigenética possa renovar-se, regenerar-se no vigor que nós carregamos como desejo do coração e com belas atitudes. Sem atitudes não adianta. Então, primeiro, mental, emocional. Sim, no sentido do sentimento melhor elaborado. Então, para todas as emoções fugazes e passageiras que nos fazem cairmos, né, no abismo, isso é tudo pretexto para que a gente consiga nos desenvolvermos como humano melhores em nós, tá? Então a gente não cobra ninguém, nós não mudamos ninguém, nós só temos o poder, que é único, exclusivo, alto poder. Só temos poder sobre nós para nos melhorarmos. Logo, o mundo melhora. Até mesmo pelo seu prisma de observação, que ele já vai ter crescido um tanto, e você vai ver que não existem no fundo coisas ruins, né? Até o caos trabalha para Deus, tá? Então, para não demorar um tanto mais, vamos aqui para a nossa belíssima leitura, pessoal. Hoje, juntos, 22 de janeiro de 2026. Confiar em si mesmo é o segredo do sucesso. Já gostei do título. A confiança, esse sentimento que faz você conquistar o mundo ou ficar paralisado em um mesmo lugar por anos. E aqui não estou falando de confiar nos outros, mas sim em si mesmo. Quando você tem autoconfiança, tudo flui mais fácil. Acredite, são poucas pessoas que conseguem desenvolver essa confiança de forma simples, porque ela pode ser impactada por alguma coisa que você já viveu e fez com que confiasse menos em seu potencial. Sendo assim, quebrar os bloqueios do passado é fundamental para recuperar a confiança. Confiar em si mesmo é importante e vai levá-lo além. Exercite a sua e veja como as coisas fluirão melhor. Lembre-se de que confiar em si mesmo é um processo diário. Continue treinando até se tornar um hábito que flui em todas as situações de sua vida. Que maravilha de leitura, né, pessoal? Isso aqui é um convite. Será não ao âmago, né, disso tudo que eu falei, que é o quê? O alto amor. Ainda que a gente coloque desculpinha, né, diante das questões da vida. Eu não sei o que é o amor. Sim, o amor foi romantizado, o amor foi até mesmo deturpado. Tem gente confundindo amor com ódio. Tem gente que deseja morte ao outro, que condena, que culpa, que está na separatividade, que está no sectarismo, no fundamentalismo, no fanatismo constante. Sim, ele está naquele processo em que Cartas de Cristo, Jesus fala ligação, rejeição. Então, ele não se vê ligado ao todo, portanto, ele se separa de tudo e de todos, né? Se separa com essas rejeições que já foram fundamentadas no contexto de vida dele, e não por acaso. Gente, tudo aquilo que vem, chega como de fato observarmos o lado bom, se ainda estamos na dualidade.
porque enquanto estivermos sofrendo, ainda estamos na dualidade. Só que o caminho do meio é relevantemente o primor que todo o espírito eterno em evolução deseja. Então que nós saibamos, né, trazer aí para os nossos campos as melhores conjecturas de alma, né? De alma, na equivalência do quê? O espírito, ele está encarnado? Temos um corpo tangível? É aqui que deveremos viver. Não adianta você desencarnar amanhã com ódio de tudo e de todos. Não adianta você querer desencarnar amanhã achando que está virando PhD da espiritualidade ou uma estrelinha na constelação lá do nosso Pai, pronta, porque não está, né? Quem de fato brilha, brilha em centelha, não porque se coloca em primeiro lugar ou porque se coloca na frente do outro, né? Então, ainda assim, as máximas do ensinamento daquele, a nossa, de fato, maior inspiração do mundo, Mestre Jesus, continuam válidos. Perdoa-te, perdoa-te, através do perdão, tá? Centelha, por que eu falo? Porque o perdão é a você mesmo. Então, muitas vezes você acha que deve perdão ao outro, mas não, o perdão é a você, ninguém te obrigou a nada. E ainda que tenha obrigado, você vai ver que ele não foi seu algoz. Então, uma vez você considera o outro, fulano, ciclano, beltrano, como seu algoz, no mínimo você está no modo operando, né, aí como uma vítima. Se você ainda opera como vítima na sociedade, em quaisquer contextos sociais os quais você vive, bem da palavra, no contexto inicial de todos, que é o familiar, se você ainda é uma vítima, sofistica isso e faça aquilo que lhe cabe. Não cobra no outro o que ele deixou de fazer, mas sim, gente, eu falo isso não da boca pra fora, tá? Você também consegue. Se um humano consegue, todos conseguem. O próprio Jesus disse que conseguiríamos verdadeiros prodígios, mas, né, todo mundo vibrando na escassez não abre as portas para o entendimento do que é o contrário da escassez. Então vamos lembrar aqui? Gi, o que é o contrário da escassez? Muitos acreditam que é a abundância. Não é. Vamos lembrar então? Escassez ressoa falta. Aquilo que falta não tem, né? Então, se você vibra na escassez, tudo de ruim está acontecendo com você, porque acredite, não é só financeiro, viu? Então, vamos mudar isso? Da escassez à abundância, qual é essa chavinha? Agora vocês vão compreender o quão simples é. Por isso que eu falo, se eu consigo, você consegue. Se o mestre conseguiu, nós poderemos sim almejar sermos essa gotinha aí do oceano na equivalência de que Deus é o oceano. Então, ele pode com todos nós, mas nós não podemos com tudo. Nós só podemos cuidar da nossa própria gota, para que ela continue nas ondas aí do mar, certo? Porque se nós quisermos nos afastar de Deus, do grande oceano, ou das outras gotinhas, que é justamente o contato social com o próximo, seja lá qual próximo for, se você ainda se vê separado do outro, né, você vai morrer seco na praia, tá? Uma gotinha sem outras não é nada, ela seca. Então volta para Deus. Se você já foi em demasia distante dele, volta para Deus, porque toda vez que você está injuriado com alguém, chateado, isso é uma bela desculpa para que você faça o seu quinhão de participação. Em autorresponsabilidade, em alto amor, você descobre as verdades que primam aquele 95% do inconsciente que você ainda não conhece sobre você. E que Deus, por infinita misericórdia, eu repito constantemente, fez com que você esquecesse, tá? Pelos véus das ilusões, né? Então, você está ainda talvez num soninho. Um soninho que muitas vezes não é nem soninho, né? É um sono profundo, de fato. Mas desperta-te, porque ainda há tempo. Desperta-te e começa a resolver o mundo por você. Ninguém tá te pedindo muito. Então isso é simples. Não tem como você almejar o complexo se não dá conta de fazer o simples, que só depende de você. Então, voltando aí, né, porque aqui há necessidade de fazermos as associações, porque realmente, gente, o tempo urge, mas nós devemos nos situar no presente, né? Então, bora lá para agora, esse convite maior. O que é o contrário da escassez, então, Gi? Não é abundância. O contrário da escassez é a gratidão. Então, para aquele que está na falta, ele deve simplesmente sentir que já tem aquilo que tem. Então, por mais que você almeje algo, você não vai conquistar aquilo se você não agradecer pelo que já tem. É isso mesmo. A gratidão
eu diria que ele é o maior portal de todos para as emoções e sentimentos que o humano veio aqui, né, fazer na Terra, valer, né, pelo seu transformar, pelas suas transmutações. Por quê? Pode ser a paz e o amor? Pode, mas gente, vamos ter gratidão primeiro, porque quem almeja paz nesse sentido, porque já não se influencia mais com as guerras de dentro e nem nos espelhamentos das guerras de fora. Então ele já está no caminho do meio. Então antes de almejarmos paz, vamos resolver nossas guerras como? Agradecendo. Você tá doida? Agradecer? Agradecer, centelha. Agradecer a tudo que acontece. Tudo de bom e tudo de, entre aspas, ruim a princípio. Porque muitas vezes quando nos chega, é ruim, né? Nos despojarmos daquelas camadinhas de cebola. É difícil. É para todo mundo, não é só para você. E acredite, você não precisa fazer mais do que cuidar da sua própria vida, tá? Então, cuida da tua vida. Gente, isso é a maior bênção, a maior dádiva que Deus nos deu. E você vai perceber que tudo aquilo que chega para você tomar conta, né, cuidar, sabe aquela batata quente que caiu na sua mão? Não foi à toa. Então larga de ficar jogando pro outro, tá? Pega a sua autorresponsabilidade e esfria ela, tá? Ao invés de ficar jogando quente, porque aí você vai se queimar mesmo. Conforme você quiser ficar passando, esse calor aí desses movimentos todos, que ninguém quer pegar o seu, né, a sua relevância em fazer um mundo melhor. Sim, você quer um mundo diferente, porque não é possível, né, que todo mundo tá satisfeito com o mundo do jeito que tá. Então, como você pode ajudar agora mesmo? Ajudar, gente. A própria palavra já diz e prima o quê? Consolidar ao nosso bel prazer, neurotransmissores do bem-estar, não é? Então, pessoas não têm vícios para suprirem a necessidade de dopamina? Eu te digo, ajudar, auxilia e beneficia seu próprio organismo. Sim, estou falando a nível orgânico. A sua fisiologia básica, ela sempre prima em alcançar uma transmutação de emoção que vai trazer para você melhores sentimentos e esses sentimentos mais elaborados, cada vez mais ativando ali no sistema endócrino, né, suas glândulas que vão produzir, né, sintetizar e redistribuir hormônios, neurotransmissores imprescindíveis para você viver bem. Logo, você vai ter ânimo de levantar da cama, você vai ter ânimo, motivação, né, para trazer aquele projeto, motivação para se lapidar. Logo você vai ver que, na verdade, descobriu até dons e talentos aí que não sabia que tinha, pois todo mundo como indivíduo carrega os seus próprios, né? Mas como? Então vamos, gente, adquirir a dignidade, né, de agradecer a Deus a tudo. Agradecer a Deus a tudo tá difícil. Tá difícil, centelha, mas a prática diária nos chama, né? Nos convida constantemente. E aqui eu reforço a vocês. É totalmente possível. Um passo de cada vez. Porque se você estiver vivendo ansiando o futuro, você tá doente. Se ficar demais num passado, né? Mais do mesmo você vai recriar aí a modo do seu automatismo, da sua zona de conforto. Entra aí nessas crenças limitantes, nesses paradigmas vigentes, familiares, a contexto de educação, profissional, financeiro, amizade, seja o que for, em todos os aspectos. Quanto mais você for resolvendo suas questões, né, suas camadinhas de cebola, você se torna melhor. Logo, começa a rezar, tá? Porque quanto mais rezamos, mais assombração aparece. Por quê? Isso é justamente a vida nos auxiliando a percebermos que estamos fortes. Então vamos parar de temer. Ao invés de medo, coragem. Coragem para sermos, na equivalência, quem nós viemos para ser. Então diria que essa pontinha de iceberg, ela pode revelar o que está ali, ó, debaixo, nas profundezas das águas de um oceano. Então, se observa. Não se vire de costas, né, aos seus traumas, nem às suas dores. Mas sim, sofistica isso. Aos sofrimentos você diz, cessa. Paro de sofrer agora. Eu quero só encontrar qual a impregnação que a minha dor quer me mostrar. Sim, porque a sua dor é uma campainha, né? Seja a nível de dor física, como propriamente uma doença, a nível de quaisquer outras circunstâncias, as dores de alma, as dores do emocional, um mental que não para. Será que não é preciso só respirar, gente? Então, sim, aprofunda-te aí em você mesmo, queira meditar constantemente. Pessoal, está sendo solicitado pela espiritualidade maior. Ora, tá? Mas ora com consciência. Consciência, gente, não é mental inferior não, ficar naquela ladainha.
nananana, nananana, gente, será que o arroz tá no fogo? Gente, será que... Enfim, vamos parar com isso, vamos viver o presente. Orar é com consciência. E sim, sua oração não vai mudar o livre-arbítrio de ninguém. Não se utilize como subterfúgio a covardia, que já está instalada aí, né, como manifesto de questões manipulativas de uma Matrix, onde diz que nem oração vale para o outro. É lógico que uma oração vale para o outro. Não vai impedir o livre-arbítrio dele. Você pode daqui orar para pessoas em conflitos, seja do Oiapoque, que é o Chuí, aqui para quem é brasileiro, seja daqui ao continente oriental, onde guerras, né, desde... Então, você pode sim, agora mesmo orar, tá? Ela vai ter um poder, ela vai aumentar a questão do campo morfogenético. E pelo inconsciente coletivo, a pessoa que se ajoelhar ao chão, quando ela naturalmente perceber que se ela estiver ainda como algoz, ela deseja, né, obter ali na complexidade da sua mente meios melhores de agir no mundo, ou daquele que por hora está como vítima, sim, e se foi vitimado, ele também merece sair disso, ele orando a Deus, seja na oração que for, porque são inúmeras as religiões, gente, são milhares, e nós não vamos nos ater a esse modo de separação, que é propriamente a religião. Então, sim, a gente não deve orar só para o nosso irmão de igreja. Isso é uma falta de caridade tremenda. Nós desejamos o bem sem olhar a quem, não é mesmo? Então, hoje mesmo, passa a refletir mais sobre as questões que chegam até você, porque nada é por acaso. Passa a respirar melhor para viver o dado momento presente do agora. Passa a orar e ofereça essas boas emanações. Aumenta o quantum energético daqueles que já têm isso como exercício diário, tá? Então aumenta a egrégora de luz no mundo, sem olhar a quem, tá? Não fomenta injúrias a ninguém, muito pelo contrário. Ora, e você vai ver que até assim sua vida vai se resolvendo. Não só a sua, mas as dos seus, né? Então, todas as vidas que estão aí conectadas a você. Logo, nós vamos perceber que, inclusive, já vivemos em outros continentes. Estamos todos ali, né? Emaranhados, né? E nada é por acaso. O dia que essa pessoa quiser fazer valer, receber a bênção, né? Porque é dito feito uma chuva de bênçãos. Ela está pairando. Mas tem gente que tem medinho da chuva, coloca guarda-chuva, né? Mas não. Para a chuva de bênçãos, chegará um momento que a pessoa vai cansar de sofrer, seja como vítima ou como algoz, e vai perceber que isso é só chumbo trocado, e ela vai querer saber disso. Na equivalência, ainda te convido. Quem tem dó, discute com Deus. Quem tem dó, discute com Deus. E isso dá um vídeo bem grande, nós vamos falar mais sobre os aspectos do nosso inconsciente e dos mecanismos de defesa, que nós o tempo todo nos fazemos valer dele, para com que nossa psique não sofra tanto e a gente consiga sobreviver, eu diria. Mas, se aqui nós já, por hora, identificamos que sim, estamos sobrevivendo, como identificamos que estamos sobrevivendo? Quando nós estamos vibrando na escassez de alguma forma. Não há limite de financeiro, é bem mais além disso, gente. Uma pessoa escassa, ela é o contrário da prosperidade. Você pode dar um presente para ela, ela simplesmente vai julgar antes de abrir a caixa do presente. Será que ela deu alguma coisa para casa ou foi para mim? Eu falo aqui coisa que é normal, tá? Porque eu também sou humana. Então, gente, vamos parar com isso? Essa pequenez do humano, ela deve acabar logo, porque nós somos realmente seres complexos e cada qual na nossa individualidade, resolvendo o caos e os conflitos que cada um veio para resolver, nós fazemos um mundo melhor. Então, vamos ser aquela obra-prima que queremos ver no mundo, né? Então, se cada um fizer isso, o mundo estaria resolvido. É sobre isso, gente. Então, aqui eu não estou pedindo, né, mais do que um esforço hercúleo em você sair da resistência, porque acredite, aliás, no fundo, vocês sabiam que se formos refletir, nós fazemos mais esforço para continuarmos numa zona de conforto que não é nada confortável, do que irmos para o flow da vida? Sim, deixar a vida fluir ao novo, gente. E acreditem, todos os dias Deus abre indizíveis portas para você abrir, mas você não abre, sabe por quê? Porque ainda não é grato. Então vamos fechar aqui com o inverso da escassez, a gratidão. Porque só a gratidão vai fazer com que você seja um ser próspero e abundante. Porque se você é agradecido está daquilo que tem, naturalmente está resolvido. Agora, enquanto você não agradecer aquilo que tem, não virá. Mas, além disso, o universo entende que
que você não deseja, você ainda nem reconheceu. Então dá conhecimento para quem você é. Cumpra, né, com o motivo maior de você estar aqui vivo. Você não está aqui só de passagem não, tá? Só para comer, trabalhar, dormir, e quando muito tomar uma cervejinha no final de semana, né? Como se diz, considerar aí algumas viagens, né? Male, male. Então para com isso. Você não está aqui nem tão pouco, inclusive, só para viver o lado financeiro de ter. Queira ser um humano melhor e você vai perceber que aquilo, né, que você faz em honra a quem você é de melhor, você está honrando a Deus. Logo, buscai primeiro o reino de Deus e tudo o mais vos será acrescentado. Sim, tudo mais é acrescentado quando estamos honrando a Deus, em sermos quem nós viemos para ser. Ou seja, nós ainda não conhecemos. Olha que viagem maravilhosa estamos prestes, né, a iniciar agora. E acreditem, a questão não é nem o objetivo final, é aproveitarmos de todo o caminho, de todo o trajeto. Então sim, para de ser esse ser humano com influências de paradigmas vigentes, quebra essas crenças que já estão o limitando, né? Entenda que você não quer mais esses mesmos resultados, você quer o novo. Uma vez que você quer o novo, você prima pelo novo, coloca propósito em tudo que você faz, logo, entendendo que a escassez está aí, né, pairando no seu entorno, você já descobriu hoje que o inverso dela é a gratidão. Então agradeça por tudo. Se você então quer um carro importado esse ano de 2026, ótimo, por que não? Somos prósperos, podemos tudo, né? Sim, quando você cumpre com as honras de ser quem é. Então se você quer esse carro importado, começa a agradecer o carro popular que você tem, tá? Se você então quer um apartamento, uma casa, um sítio, comece a agradecer a kitnet que você está vivendo de aluguel. Se você deseja bons amigos, seja aquele amigo para aqueles que já se tornaram até mesmo seus adversários e inimigos, porque a nova era é sobre isso. Quantas pessoas estão se especializando em ser quem são e estão de fato, né, distanciando mesmo que sem querer daqueles que não vibram mais nessas emoções benevolentes da descoberta, que é a autodescoberta. Então, mesmo, né, aqui, gente, ainda no exemplo do carro, porque é bem didático, né? Então, como o meu canal, eu sempre procuro ser, né, o mais soberana possível, né? De acordo com as pessoas que venham aqui alcançar o meu conteúdo, eu digo, ainda que você não tenha esse carro popular, né, para agradecer, agradeça o ônibus que você anda, agradeça o seu Uber, tá? Então, em épocas aí atrás, era táxi, se você não tivesse querendo pegar um busão ou andar a pé. Sim, andar a pé, se você está a pé, meu querido, não tem dinheiro nem para pagar um Uber, que seja, anda na sua bicicletinha, vai fazer bem para a saúde, vá a pé. Ah, é fácil falar, difícil é fazer. Eu também já fiz, né? Tudo aquilo que, de fato, me auxilia. Então, eu não falo apenas o que falo, eu falo porque faço. E já passei por indizíveis coisas, quem nunca, né, pessoal? Então vamos dar valor e honra às dificuldades que cada um já passou agora. E ainda que você não ande, ainda haverá motivo para agradecer. Você está respirando? Eu acredito que todo mundo que viu esse vídeo, no mínimo, respirando está. Então, a partir do momento que você acorda, centelha, acredite, você já tem inúmeros motivos para agradecer a Deus. Todos temos como abrir esse portal de luz, que é a gratidão. Como forma de gratidão, se você vibra na gratidão, apesar daquilo que ainda não gosta tanto, mas é grato porque está ensinando algo e você já colocou isso na consciência, logo, num ressonar, né? Sim, porque você vai fechar fase com a energia da gratidão no universo. Logo, o universo vai mandar mais motivos para você ser grato. Tá certo, gente? Então, aqui nós contemplamos sermos físico, não só essa fisicalidade, mas sobretudo o que nos conformes, né, na sutileza de sermos, vem, né, fazer com que a gente se situe no mundo, o nosso emocional, a nossa psique, nossa mente, todas as nossas questões, a âmbito do energético. Logo, gente, se você vibra em luz, vibra na gratidão, naturalmente, você não estará mais vulnerável a nada nem ninguém, a modo e contexto, pretextos espirituais. Você já consegue, inclusive, até mesmo esforço para sair da Matrix, apesar de vivermos na Matrix, porque é para isso que viemos. Nós, né, todos nós, estamos na Matrix, apesar da Matrix, por Deus, em honra a quem Ele deixou com que nós
possamos ser a cada dia melhores humanos, individualizados. Então, vamos acalmar nosso eguinho hoje mesmo no seguinte sentido: nós te amamos, né? Que cada um possa dizer isso pro seu ego hoje. Gente, foi um palíndromo, tá? 30 minutos e 3 segundos. E eu vou mandar o vídeo sem edições, porque hoje eu não estou com muito tempo, né? Mas com muito carinho aqui vai. Foi um tanto mais do que aquilo que eu planejava. No entanto, mesmo que a gente consiga realmente, de fato, viver esse presente, porque vai além daquilo que a gente planejou, porque a vida é essa, né? Então, falamos aqui sobre isso. É uma gratidão profunda, né? E que ela seja inenarrável para vocês. E comenta aqui comigo qual, né, o modo de gratidão que está abrindo aí portas indizíveis para sua vida. Comenta, compartilha com aqueles que vão gostar também do conteúdo. Ativem o sininho para que possamos estar juntos mais uma vez. Tá certo, pessoal? Então, agradeço a todos vocês. Muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Namastê.